Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nossa segunda aula de Teologia Sistemática 1, Bibliologia, segunda parte, segundo bloco da aula de hoje. Nossas aulas estão sendo gravadas. Então, agora, continuando aqui os slides do Gruden, né? O processo de canonização do Novo Testamento. Leia para nós, irmã Miriam, consegue ler? Se tiver pequeno, eu peço para o Tomé ler. Pede pro Tomé, pastor. Então, por favor, Tomé. O processo de canonização do Novo Testamento. Início do processo. Os registros dos apóstolos. Pessoas autorizadas e reconhecidas. Os apóstolos e pessoas ligadas a eles. Critérios internos justificadores. A aceitação da igreja primitiva como livros inspirados. Então, no Novo Testamento, assim como os judeus no Velho Testamento, tiveram todo aquele cuidado de separar o que é canônico, o que é sagrado, o que passa pela régua do sagrado e o que não é. O Novo Testamento foi muito parecido. Inclusive, domingo, ou melhor, sábado, no culto de aniversário da nossa igreja, eu fiz questão de dar aquela palavra sobre o Didaquê, mostrando um pouco da história da igreja, mostrando um pouco a complexidade que o povo de Deus passou ali no primeiro século e até no segundo século. Então, esse período de canonização foi muito interessante, porque a igreja, num primeiro momento, ela não tinha Novo Testamento. Ela tinha a presença dos apóstolos, confirmando o que Jesus tinha ensinado. E, naturalmente, esses ensinos iam sendo passados, iam sendo conservados, algumas pessoas escreviam, mas num dado momento, o próprio Senhor dirige os apóstolos a iniciarem a escrita do Novo Testamento. E aí Paulo, como possivelmente o primeiro precursor, escreve ou Gálatas ou Tessalonicenses. Depois surge o Evangelho de Marcos, e aí vão surgindo paulatinamente as cartas, até por volta do ano 90, quando João escreve as últimas obras e fecha-se todo o Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento. Mas aconteceu, não foi algo premeditado, elaborado, sistematizado, como se os apóstolos dissessem: nós precisamos de um texto para preservar a igreja. O Espírito Santo foi dando o tom e os apóstolos foram apenas escrevendo. Interessante, né, irmãos? É muito lindo quando a gente vê esse lado, né? Tá bom? Tudo bem? Então, houve tudo isso, é o registro dos apóstolos, os apóstolos e pessoas ligadas a eles, no caso, por exemplo, João Marcos, ele era um discípulo dos apóstolos, Lucas era um discípulo dos apóstolos, o escritor de Hebreus, nós não sabemos quem é, Tiago e Judas, também discípulos dos apóstolos, por isso que, inclusive, nós estaremos tratando aqui, quando, por exemplo, Paulo escreve à igreja, e ele escreve junto com Timóteo. Alguns pais da igreja e alguns teólogos vão dizer que Tiago, ou melhor, Timóteo, também era apóstolo, porque ele escreve ao lado do apóstolo. É óbvio, irmãos, que os apóstolos foram 12, mas esses que foram escritores ao lado dos apóstolos, eles também receberam uma consideração na igreja primitiva muito grande, porque mesmo diretamente, num primeiro momento, eles não tendo sido considerados apóstolos, como João Marcos, Lucas, o próprio Timóteo, mas no momento em que eles escrevem junto com os apóstolos, a liderança deles se torna uma liderança muito significativa, porque a revelação do Novo Testamento também foi dado juntamente com os apóstolos. É o caso de Silas, é o caso também, em alguns aspectos, de Barnabé. Por isso que, dentro da tradição cristã mais conservadora, eles vão colocar que todos esses grandes servos de Deus que foram instrumentos da revelação, eles também, quando não são chamados de apóstolos, eles trabalharam diretamente com os apóstolos, sendo ali canais da revelação. Isso é muito interessante, tá bom? Então,
temos os registros dos apóstolos, das pessoas ligadas a eles, e a aceitação da igreja primitiva como livros inspirados, ou seja, todos os livros do Novo Testamento eram compartilhados, né? O próprio Paulo, ao escrever uma das suas cartas, diz para aquela igreja, olha, depois que vocês lerem essa carta, compartilhem com tal igreja, e tal igreja, vocês peguem também aquela carta que eu escrevi e leiam aqui. Ou seja, era uma prática comum das igrejas, pegarem as cartas dos apóstolos, lerem e depois copiarem e enviarem às outras igrejas. Por isso que o acervo histórico dos textos bíblicos é imenso. Os achados arqueológicos, as comprovações científicas disso, mostrando que esses textos eram produzidos em grande escala, isso é uma das maiores evidências de achados arqueológicos que a gente já tem, né? Comprovando a palavra de Deus naqueles dias como algo comum, né? Mesmo que muitos questionem se Deus o inspirou, se não inspirou, para nós isso é um fato, irmãos, porque percebam, para nós hoje, quando a gente faz uma crítica dessas, né, questionando se a Bíblia é inspirada ou não, olha que interessante, a resposta é muito é muito simples de dizer. Eles dedicaram a vida deles por causa desse texto e morreram por causa desse texto. É simples assim. Hoje, quando a gente friamente questiona, né, se aquele texto é bíblico, se realmente foi Deus que inspirou, a igreja primitiva morria por causa dessa verdade. Milhares de pessoas morreram. Nas arenas, nos coliseus queimados. Aí eu te pergunto, será que a nossa avaliação e a nossa crítica, mediante isso, não merece uma consideração maior? Milhares de pessoas morreram. E aí a gente poderia ouvir alguém dizer, mas são fanáticos. Mas percebam, mesmo que seja um fanatismo, mas é um fanatismo querendo obedecer a Deus e fazendo com que a sua vida seja oferecida como uma libação, né? Como uma bebida de sacrifício. Perceba que os nossos irmãos da igreja primitiva dedicaram a vida deles por causa dessa palavra, por causa dessa fé, e fizeram com que a fé deles fosse mais valiosa do que a sua própria vida. Será que aqui não merece uma consideração, né? Tá bom? Então, só para acrescentar. E aqui temos, né, então, os livros sagrados do Novo Testamento. Temos os evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, livros históricos, Atos dos Apóstolos, que eu classifico também Atos bem parecido com Lucas, tá? Mas já que ele trata da história, então ele está dentro dos históricos. Mas eu fiz uma discussão bem interessante na matéria de introdução ao Novo Testamento. Temos as cartas de Paulo, né, que é Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão, cartas gerais, Hebreus, Tiago, 1º e 2ª Pedro, 1º, 2ª e 3ª João e Judas, e o livro de Apocalipse ou a carta de Apocalipse. Esses são, né, os livros do Novo Testamento. Para o Novo Testamento, olha só, o termo técnico para a palavra de Deus na Bíblia, temos como escritura, temos essa palavra de Deus como uma ocorrência em 51 vezes no Novo Testamento, e o texto em grego é grafê, né? Daí onde se deriva a palavra grafia, ou escrita, né? Tá bom? Referências bíblicas, Deuteronômio 25:4, Lucas 10:7, 1 Timóteo 5:17, 18, 2 Pedro 3:15 e 16. E aqui, o último slide, leia para nós, Tomé, por gentileza. Em 367 DC, a 39ª carta pascal de Atanásio, lista exata dos 27 livros do Novo Testamento. 397 DC, o Concílio de Cartago concordou com as igrejas orientais quanto à mesma lista. Ou seja, aqui, o ano 367, 397, foi ali, logo depois que Constantino e Teodósio tinham reformulado aquelas questões sobre o cristianismo no Império, com o Édito de Milão, dando ali muita liberdade aos cristãos nos dias de Constantino, e com Teodósio oficializando o cristianismo como
religião oficial do Império Romano. No entanto, percebam que nesses primeiros séculos, os 27 livros já estavam fechados do Novo Testamento. Tinha muita dúvida. É claro que na história surgiram alguns questionamentos, por exemplo, algumas pessoas que desconsideravam as cartas de Paulo, Apocalipse, mas assim, a grosso modo, a grande maioria dos pais da igreja tinham os 27 livros como o texto do Novo Testamento e ponto final. Tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Olha só que interessante, os slides vão acabar aqui, né? Esses dados falando sobre a carta pascal de Atanásio e o concílio de Cartago. Então, aqui finaliza esses slides. Agora, olha que interessante. Eu vou voltar aqui para o nosso livro do Gruden. Olha só. Os slides, eles fizeram uma síntese da parte 1. Olha que interessante. Deixa eu abrir aqui para vocês. Ok. Deixa eu mostrar dessa forma. Olha só que interessante. Parte 1. Doutrina da Palavra de Deus. Olha só. Temos a Palavra de Deus, temos o cânon, e depois temos o que mais aqui? Temos as 4 características das Escrituras. Então, percebam que no slide ele não tratou nada sobre as 4 características da Escritura, né? O que mais? A inerrância das Escrituras. As 4 características da Escritura, continuando ainda, porque a primeira era a autoridade, a segunda é clareza, a terceira é necessidade, a quarta é suficiência. Perceba que, nesse slide que a gente acabou de ver, mesmo que ele tenha trazido uma síntese da palavra de Deus do cânon, ele não trabalhou nessa parte. Então, seguir o slide somente é muito perigoso, né? Percebam que o grosso mesmo está aqui. Agora, nessa parte, não estou aqui fazendo juízo de valor, né, sobre o material. O livro é maravilhoso. É que muitas vezes os editores, para não criar um slide muito longo, eles preferiram parar aqui, tá bom? Então, eu só estou dando essa explicação porque eu depois estarei utilizando outros slides de outros professores, ou meu mesmo, que eu estarei criando para passar aqui para vocês. Possivelmente eu acabe usando do professor Tiago Perim, porque os slides dele foram muito completos e os slides dele ele vai trabalhar sobre esses pontos, que esses pontos aqui, meus irmãos, é o grande problema da hermenêutica contemporânea. Podem ver que hoje essas igrejas que estão tentando reinterpretar a Bíblia estão questionando o que? A sua autoridade, estão questionando a inerrância, clareza, necessidade e a suficiência. Não estou querendo dizer que o Gruden, não colocando no slide, ele está favorecendo isso. Não. Muitas vezes o material dele é um material, né, básico para ser apresentado. Por outro lado, né, se um dia eu puder até dar uma contribuição de falar, né, aos editores aqui que fizeram esse material, eu indicaria que eles colocassem essas partes tão imprescindíveis nos slides. Porque no resumo estão e no próprio texto do livro estão. Então, eu acho que seria de uma valia muito grande, né? Mas aqui, é para isso que a gente está aqui em classe, né, irmãos? Vamos trabalhar. E a gente vai trabalhar agora no livro, tá bom? Então, vamos lá para o livro, texto. Abram vocês aí no capítulo de número 2. Tudo bem? Agora a gente vai passo a passo, sem pressa. Vamos mergulhar aqui nesse material, tá bom? A palavra de Deus, quais são as diferentes formas da palavra de Deus? A gente já viu, né? Alguma dúvida nesse ponto, meus irmãos? Sobre a palavra de Deus, como os decretos de Deus, como aplicação pessoal, como palavras de Deus comunicadas por lábios humanos, e a palavra de Deus em forma escrita, a Bíblia. Inclusive, eu gostaria de destacar aqui esse 4º ponto, palavra de Deus em forma escrita, a Bíblia.
que aqui é o grande ponto alto para nós, tá bom? Tudo bem? Tá dando para vocês verem aqui o meu texto? Tá grande, tá pequeno, tá uma boa letra? Tá Deixa eu bom, aumentar pastor. aqui a letra. O bom do material digital é isso daqui, meus irmãos. Porque aí, se tá pequeno, você... Opa, olha aí, que beleza. Você já aumenta e olha aí. Que belezura, né? E deixa eu falar uma coisa para vocês aí, principalmente para mascote aqui da classe, viu? 40 e poucos, 50, a vista começa a dar uma falhada. E tem hora que eu tô lendo alguma coisa, eu falo, opa, pera lá, tem que afastar um pouquinho. É, e eu que sempre escrevi muito pequenininho, agora quando eu vou ler os textos que eu escrevi, já eu vou ter que começar a precisar de uma lupa, né? Querendo ou não, a idade vai chegando, né? Apesar que ainda eu consigo enxergar muito bem, mas a Bíblia digital, em Kindle, o bom é isso, né? Se aumenta a letra, não força tanto, né? Então, a palavra de Deus em forma escrita, a Bíblia. Tomé, eu notei que você está com a voz um pouco ruim ainda, né, Tomé? Tá um pouco falhando ainda, pastor, mas tá recuperando. Então, eu acho que eu vou evitar de pedir para você ler, tá bom? Só vou pedir para você ler um ponto ou outro, tá bom? Então, Beatriz, leia para nós, ó, na edição anterior, na página 25, seria ainda, né, no segundo capítulo, nós estamos tem lá a parte A, que é a palavra de Deus como pessoa, Jesus Cristo, e a parte B, a palavra de Deus como comunicação verbal de Deus. Nessa parte, é o item 4, tá bom? No seu livro, que página que é, Beatriz? O meu é a partir da página 43. Então, cada livro tem a sua ordem, né? Achou? Você pode ler para nós? Leia aqui no livro, na nova edição que eu comprei em Kindle, né? Tá. Além das palavras de Deus em forma de decreto, leia para nós, por gentileza. Dá para você ler aqui A partir do 4, né? Isso. Palavra de Deus em forma escrita, a Bíblia. Além das palavras de Deus em forma de decreto, das palavras de Deus de fala pessoal direta e das palavras de Deus comunicada por lábios humanos, também encontramos nas Escrituras várias situações em que as palavras de Deus são colocadas em forma escrita. O primeiro exemplo encontra-se no relato sobre a entrega das 2 tábuas de pedra em que estavam escritos os 10 mandamentos. Quando acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhes as 2 tábuas do testemunha, tábuas de pedras, escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 31:18. As tábuas eram obra de Deus. Também o que foi escrito por Deus, esculpido nas tábuas. Êxodo 32:16 e 34:1 e 28. O restante foi escrito por Moisés. Então Moisés escreveu essa lei e a deu aos sacerdotes, os filhos de Levi, que levavam o arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Moisés deu-lhes essa ordem: ao fim de cada 7 anos, lereis essa lei diante de todo Israel, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de obedecer a todas as palavras dessa lei, e para que seus filhos que não o conhecem ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus. Deuteronômio 31, do 9 ao 13. Pode continuar? Deixa eu só... Esse livro que Moisés escreveu foi então depositado ao lado da Arca da Aliança, tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras dessa lei num livro. Deu ordem aos levitas que levavam a Arca da Aliança do Senhor, dizendo: tomai esse livro da lei e ponde-o ao lado da Arca da Aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Deuteronômio 31, versículo 24 a 26. Mais tarde foram feitos acréscimos a esse livro das palavras de Deus. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, em Josué 24, 26. Deus ordenou a Isaías: vai, pois, escreve isso numa tábua diante deles, registra-o num livro, para que fique como testemunho para os dias vindouros para sempre. Isaías 30, verso 8. Deus disse também a Jeremias:
Escreve um livro, todas as palavras que te falei, em Jeremias 30, verso 2, conforme Jeremias 36, versículo 2 ao 4 e 27 ao 31, e também Jeremias 51, 60. No Novo Testamento, Jesus promete aos seus discípulos que o Espírito Santo os faria lembrar das palavras que ele, Jesus, lhe havia falado. Em João 14, 26, conforme 16, versículo 12 e 13. Paulo usa dizer que as palavras que escreve aos Coríntios são mandamento do Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 37, conforme 2 Pedro 3, 2. Deixa eu dar uma pausa aqui. Irmãos, o Espírito Santo os faria lembrar das palavras que ele, Jesus, lhes havia falado. Percebam que, assim como Jesus curou o cego de nascenças, mudos, surdos, fez mortos ressuscitarem, o Espírito Santo atuou poderosamente também, da mesma forma milagrosa, capacitando os nossos irmãos apóstolos a escreverem agora, guiados pelo Espírito Santo. Porque o mesmo milagre que curou a sogra de Pedro, que é uma febre, é o mesmo milagre que ressuscitou Lázaro ao 4º dia. E é o mesmo milagre que capacita homens a escreverem a revelação sagrada. Então, isso que aconteceu, que foi um fato na revelação, acontece hoje de uma forma indireta conosco. Quantas são as vezes na nossa vida que em algum momento em que passamos por uma provação, não temos um direcionamento, o Espírito Santo nos faz lembrar de um texto da Bíblia. Em outras palavras, o mesmo milagre, só que agora não de uma forma direta como revelação, mas como um presente de Deus, e um milagre nos dando um direcionamento. Ou seja, meus irmãos, pode mudar tudo ou não. Quantas são as vezes que nós estamos numa sinuca de bico, nós estamos numa situação sem eira nem beira, não sabemos o que fazer, e de repente vem uma lembrança poderosa de um texto que salta, que queima-nos nosso coração, a nossa alma, e nós compreendemos que é o próprio Deus milagrosamente nos fazendo lembrar. Ou seja, é um milagre também? Claro que é, porque uma escolha errada pode nos fazer sofrer imensamente. E uma escolha correta, que nos ajuda a cumprir a Bíblia, pode nos fazer vencer e sermos abençoados. É um caminho de bênção ou não? Perceba que, de uma forma poderosa, a palavra de Deus continua se cumprindo em nós. E podem ver que aqui Paulo, quando ele falava, e vou até já citar algo, nenhum escritor do Novo Testamento escrevia com dúvida. Todos eles tinham certeza que estavam sendo boca de Deus. Assim como os profetas o fizeram no Velho Testamento, os apóstolos e discípulos fizeram também no Novo Testamento. No Velho Testamento aconteceu isso. Falavam da parte do Senhor e usava dizendo, assim diz o Senhor. Agora vem os apóstolos, não com a mesma categoria de palavras, mas dizendo, o Senhor disse, o Senhor nos ensina, o Senhor quer assim. Ou seja, eles tinham a mesma clareza que estava sendo conduzido por Deus, ao ponto que Paulo, ao escrever aos Gálatas, disse, se alguém desconsiderar qualquer texto, mesmo nós apóstolos, que sejamos considerados como anátemas ou malditos. Porque não havia dúvida que eles eram boca de Deus. E eles mesmos, agora, como canais da revelação, eles também precisavam praticar aquela revelação. E se eles desconsiderassem a revelação, eles seriam malditos, mesmo sabendo que um dia aquela revelação veio por intermédio deles, mas a obrigação era deles também de viver aquela revelação. Porque isso provava que vinha de Deus e não deles próprios. Tá bom? Então, no Novo Testamento, como no Velho Testamento, não houve dúvida. Durante muitos anos da minha vida, eu pensava assim, que fulano de tal escreveu uma carta para abençoar aquela igreja, e
da mesma forma que nós pregamos uma mensagem. E um dia, eu lembro como hoje, o pastor José Ribeiro chegou para nós e disse, não, os apóstolos, eles tinham convicção. Eu falei, mas eles tinham tanta convicção? Tinham. E aí ele começou a mostrar nas escrituras. Eu falei, olha, que interessante. Eu, nos meus dias de seminário, não percebi esse detalhe. Por isso que eu amo passar para vocês, irmãos, porque isso traz para nós uma segurança maravilhosa. Ou seja, os apóstolos sabiam que eram boca de Deus. Eles sabiam que estavam falando da parte do Senhor. Podem ver que a única exceção é quando Paulo diz, quando ele está fazendo algumas recomendações às famílias, ele fala, aqui digo eu, e não o Senhor. Lembra? Em Coríntios. Paulo foi claro ali, aqui sou eu, é minha opinião, não é o Senhor, porque todo o resto é o Senhor. Magnífico, não? Magnífico. Isso não quer dizer, meus irmãos, que quando os próprios apóstolos escreviam, num primeiro momento eles não tinham aquele temor. Podem ver que a carta de Judas, o meio-irmão de Jesus, ele começa escrevendo dizendo, olha, eu gostaria de escrever a vocês sobre a nossa salvação, que é comum a todos. No entanto, eu senti que era necessário escrever uma outra coisa sobre a fé, para que nós batalhássemos pela fé, defendêssemos essa fé. Ou seja, ele demonstra humildade. Eu estava querendo fazer algo, mas eu notei que Deus me conduziu a outra coisa. Então percebam que ter essa quietude de dúvida mostra que eles eram humanos, mas quando eles escreviam, eles sabiam que estavam sendo boca de Deus. Isso é magnífico, tá bom? Guardem isso. O Novo Testamento é a boca de Deus, assim como o Velho Testamento. Meus irmãos, ao saber isso, a gente se torna tão apaixonado pela Bíblia e a gente começa a pensar assim, Senhor, me ajuda a proclamar a Bíblia, ensinar a Bíblia, viver a Bíblia. E eu digo, irmãos, e podem ver, que quanto mais a igreja lê a Bíblia, exercita a Bíblia, crê nas Escrituras, pratica, pode ver que essa igreja e esses irmãos têm uma vida cristã saudável. Não precisam de besteiras, não precisam de inovações, não precisam de acréscimos, porque as Escrituras acabam nos bastando. Tá bom? Tudo bem? Até aí? Alguma pergunta? Continua para nós, Beatriz, por gentileza. Essa porção aqui vale a pena. Mais uma vez, é necessário observar que essas palavras ainda são consideradas as próprias palavras de Deus, mesmo que tenham sido escritas, em sua maior parte, por seres humanos, e sempre em linguagem humana. Ainda assim, são absolutamente imbuídas de autoridade e absolutamente verdadeiras. Desobedecer a elas ou recusar-se a crer nelas é um pecado sério e traz o julgamento de Deus. 1 Coríntios 14:37, Jeremias 36, do 29 ao 31. Essa palavra do Gruden é magnífica. Desprezar a palavra de Deus é igual a desprezar a Deus. Guardem isso, meus irmãos. Eu acredito nisso. Não é as palavras do Gruden apenas. Nós vimos isso no texto sagrado. Porque Deus e sua palavra, eles trabalham em harmonia. Podem ver que Deus, ele cumpre a sua palavra. O Espírito Santo, ele tem compromisso com a sua palavra. E obedecer a Deus é igual a obedecer a sua palavra. Obedecer a palavra é igual a obedecer a Deus. Então, quer dizer, pastor, que você está dizendo que nessa Bíblia que seguramos é como segurar a Deus? Não, não é isso. Não vamos praticar a bibliolatria, mas é acreditar que em toda a Bíblia Deus imprimiu a sua palavra para nos conduzir, para nos aproximar a Ele. Eu amei a abertura que a minha esposa fez no domingo, porque ela disse que quando nós oramos, nós visitamos a Deus. E quando lemos a palavra, é Deus nos visitando. Então, meus irmãos,
Eu particularmente acredito nisso, e por isso eu sou muito resolvido, e para mim a Bíblia me basta. Deixa eu fazer mais um comentário, né? Os nossos irmãos protestantes que querem fazer uma nova hermenêutica inclusiva, só para agradar gregos e troianos, mesmo que neguem a palavra, eu fico me perguntando, né? Senhor, tem misericórdia deles. Por quê? Olha só, muitas vezes usam de artifícios humanos e até inteligentes para querer negar a Bíblia, como se crer na Bíblia, pura e simplesmente, fosse uma ignorância. Olha que interessante. Há um discurso de uma teologia liberal que, em nome da sabedoria humana, tenta reinventar a roda para criar uma nova interpretação, ou, quem sabe, um cristianismo mais ético, moral e inteligente, mas negando as escrituras de uma forma ou de outra. Quando eu olho, por exemplo, para esses tipos de irmãos, eu só oro por eles. Porque eu lamento que alguns pastores se enveredem por esse caminho de humanismo. Por que eu digo isso, irmãos? Por exemplo, um católico, mesmo que ele não tenha fundamentação de que Maria ela é corredentora da humanidade, eles veneram Maria e adoram Maria. E se você for questionar Maria para um católico, eles só faltam brigar com você. E na infabilidade papal, a mesma coisa. E na tradição católica, a mesma coisa. E na magistratura católica, a mesma coisa. Eu me lembro que, recentemente, quando o Papa Leão XIV fez a declaração de que Maria não é corredentora da humanidade, houve uma discussão muito grande aqui entre os católicos, tudo, e eu acompanhei um pouco das discussões para ver o que eles estavam dizendo. E eu me lembro que eu estava vendo um padre católico e um líder que dizia o seguinte: eu acredito tanto na Igreja Católica que se amanhã os nossos líderes disserem tal coisa, eu vou ficar com o que eles dizem. Talvez você diga, mas essa é uma fé cega. E eu digo, sim, pode até ser uma fé cega, mas eles acreditam na tradição e se dedicam por ela. Porque nós, protestantes, não acreditaríamos nas mensagens de Jesus ou dos apóstolos? Porque nós precisamos de uma fé humanizada, ideológica, ou regada de humanismos, sendo que a Bíblia já nos basta. Então, eu acredito nessas palavras do Gruden, que ainda assim são absolutamente imbuídas de autoridade e absolutamente verdadeiras. Desobedecer a elas ou recusar-se a crer nelas é um pecado sério e traz julgamento de Deus, como está em 1 Coríntios 14, 37 e Jeremias 36, 29 a 31. Tá bom? Continua para nós, Beatriz, a gente vai terminar agora, já, esse capítulo, por favor. Várias vantagens advêm das palavras de Deus em forma escrita. Em primeiro lugar, a preservação muito mais precisa das palavras de Deus para as gerações seguintes. Dá uma pausa aqui, filha. Olha só, isso é importantíssimo. Graças a Deus a gente tem o texto escrito, porque não ficou como fruto da tradição oral apenas. Poderíamos nos perder, porque quem conta um conto aumenta um ponto, e isso é fato. Somos falhos, limitados, não é? E tendo o texto escrito, a gente pode consultá-lo. Se de repente citamos erradamente, a gente pode, né, muitas vezes corrigir. Quantas foram as vezes, irmãos, que eu citei um texto e falei, irmãos, olha, naquela passagem ali, eu não fui muito claro, eu usei um termo errado, me desculpem, a Bíblia diz tal coisa. Graças a Deus, irmãos, a gente pode voltar atrás. A gente pode olhar e falar, não tinha notado isso tão bem. Tá bom? Maravilha, né? Continua para nós, Ian. Depender da memória e repetir a tradição oral é um método muito menos confiável de preservação dessas palavras ao longo da história do que o seu registro por escrito, conforme Deuteronômio 31, 12 ao 13. Em segundo lugar, a oportunidade para o exame repetido das palavras escritas permite o estudo e análise mais cuidadosos, que levam à compreensão mais correta e à obediência mais plena.
Em terceiro lugar, as palavras de Deus, em forma escrita, são acessíveis a muito mais pessoas do que quando preservadas meramente por meio da memória, da repetição oral. Dá uma pausa aqui, minha irmã. Então, olha só, oportunidade para o exame repetido e também acessível a muito mais pessoas. Glória a Deus, meus irmãos. Hoje, nós brasileiros somos muito abençoados. Olha a quantidade de Bíblias que eu tenho aqui e versões. Aqui é só um pedacinho. Eu não sei se dá para vocês verem. Deixa eu mudar aqui, ó. Aqui ficam as minhas Bíblias. E isso fora as digitais, né? Então, assim, graças a Deus, hoje a gente tem essa riqueza das versões, e isso é fruto do quê? Porque é escrita, né? Então, continua para nós, Cília, por favor. Podem ser examinadas a qualquer momento por qualquer pessoa, e o acesso a elas não se limita àqueles que as memorizaram ou que podem estar presentes quando são recitadas. Dessa forma, a confiabilidade, a permanência e a acessibilidade da forma em que as palavras de Deus são preservadas acentuam-se grandemente quando elas são escritas. Apesar disso, não há indício algum de mitigação de sua autoridade ou veracidade. Tudo bem até aí? Texto muito lindo, não? E agora, para a gente concluir, eu quero ler rapidamente também o foco de nosso estudo. De todas as formas da palavra de Deus, o foco do nosso estudo na teologia sistemática é a palavra de Deus em forma escrita. Guarda isso. Quando a gente fala palavra de Deus, a gente está indo nas Escrituras. Pastor, e quando Deus usa um profeta, Deus usa os seus profetas. Mas lembre-se disso, irmãos. A verdadeira profecia é as Escrituras. E os verdadeiros profetas são aqueles que proclamam as Escrituras. Durante esses 2000 anos, quem proclamou qualquer outra coisa que não foi as Escrituras, mesmo que tenha tido o nome de profeta, se tornou um falso profeta. E quem proclamou as Escrituras, pelas Escrituras, mesmo que não seja considerado um profeta, ele se tornou de fato um grande profeta. Porque, em definições, o que é ser um profeta? É ser a boca de Deus. Profecia é proclamar os oráculos sagrados. Quais são os oráculos sagrados, senão as Escrituras, que foi deixada por nós do Gênesis ao Apocalipse? Ponto. Então, mesmo que um pastor, durante esses 2000 anos, ou um bispo, ou um pai da igreja, foi apenas um pregador, mas se ele pregou a Bíblia, proclamou as Escrituras, anunciou a palavra, simplesmente como Paulo disse a Timóteo, prega a palavra, e esse pregador pregou a palavra, se esse líder ensinou a palavra, mesmo que ele não tenha o título de profeta, ele era um profeta. Guardem isso. E hoje, quem são os grandes profetas da igreja? São os pastores que ensinam a palavra. É claro que o dom de profecia que a Bíblia menciona como profetas é aquele que realmente traz uma mensagem, como se o próprio Deus falasse por intermédio dele. Mas percebam, irmãos, quantas são as vezes que temos pregadores e pastores que pregam nessa direção. Nós sentimos a presença de Deus, e não é somente o sentimento, mas o conteúdo do que ele fala é escriturístico, é bíblico. E eu me lembro que ainda quando eu era novo convertido, o meu líder de jovens sempre dizia assim, que mensagem boa foi essa? Foi bíblica. E eu nunca mais me esqueci. Para mim, meus irmãos, não importa se é uma mensagem simples, comparando ao arroz e o feijão. É bíblica. Vai nos alimentar. Vai nos dar saúde. É o que importa. Tá bom? Então, aqui, no livro do Gruden, e em todas as boas teologias sistemáticas, né? Como os livros que a gente está estudando, Langston, Hobbes, Bancroft ou Erickson,
que são os livros principais, fora os outros que eu passei para vocês, percebam que palavra de Deus tem a ver com a Bíblia escrita, o que foi revelado, o que foi deixado. Assim como Lutero via que em cada palavra Deus tinha deixado de propósito para nos ensinar, é isso que nós acreditamos. Tá bom? Tudo bem até aí? Essa é a forma da palavra de Deus disponível para o estudo, pesquisa pública, exame repetido e para servir de base para o debate. Ela nos fala sobre a palavra de Deus como pessoa e nos direciona a essa palavra de Deus como pessoa, ou seja, Jesus Cristo, a quem não temos agora em forma corpórea sobre a terra e cuja vida e ensino, por conseguinte, não somos capazes de observar nem de imitar, dando aquela ideia. Essa palavra representa Jesus. Jesus é a palavra. Já que Jesus está à direita do Pai, hoje nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos leva a Jesus, quando vamos à palavra, vamos a Jesus. E é Jesus vindo a nós, como lindamente disse-nos o Russell Shedd, quando ele nos ensinava na aula de Semana Teológica, lá no Betel Brasileiro, que ele pregou uma semana lindamente. Eu tenho ainda as fitas de gravações, bem simples, mas foi maravilhoso, que ele falava sobre pregação e pregação expositiva. Quando abrimos a Bíblia, é Jesus sentado do nosso lado, falando conosco. Porque a Bíblia e Jesus, a palavra e Jesus são iguais. Outras formas da palavra de Deus não são apropriadas como base principal para o estudo da teologia. Não ouvimos as palavras de Deus em forma de decretos e, por isso, não podemos estudá-las diretamente, mas só mediante a observação dos seus efeitos. As palavras de Deus de fala pessoal direta são incomuns até nas Escrituras. Além disso, ainda que ouvíssemos algumas palavras de fala pessoal direta da parte de Deus para nós, não teríamos certeza de que total exatidão de nossa compreensão, memória e subsequente relato delas. Tampouco conseguiríamos transmitir aos outros com facilidade a certeza de que a comunicação foi de Deus, ainda que tivesse sido. O que o Gruden quer dizer? Não é que Deus não possa falar conosco. Ele vai falar, porque essa é uma manifestação da intimidade de Deus com o seu servo. Mas isso que ele fala conosco sempre vai passar pelo critério da palavra. E mesmo que nós digamos, Deus falou comigo, isso é algo bem íntimo e pessoal para nós, que nós não podemos, muitas vezes, passar para os outros como revelação. Quer ver um exemplo, irmãos? A beleza do testemunho e o perigo do testemunho. Vamos lá. Um testemunho é lindo porque fortalece a fé do que Deus fez na minha vida. Mas é um perigo porque muitas pessoas fazem do testemunho uma revelação, igual à Bíblia, criando no meu testemunho uma base para a forma de Deus agir também na sua vida. E isso é muito perigoso. Por isso que nós não podemos fazer doutrina em cima de testemunho. Por isso que nós deixamos o que é doutrina, ensino sagrado, que é para todos, e o testemunho é uma manifestação de Deus na minha vida, que pode acontecer na sua vida ou não. Por quê? Porque Deus vai agir na vida de cada um de alguma forma. Então perceba que o Gruden está querendo dizer aqui não é negando que Deus fala hoje, mas ele pode até se comunicar. E se ele se comunicar, é algo muito íntimo. Isso não significa que ele vai se comunicar da mesma forma para outro. Percebam, é muito simples isso. Deus pode separar alguém agora para direcioná-lo a um campo missionário. Isso significa que Deus vai fazer a mesma coisa com todo filho dele em qualquer lugar? Claro que não. O Espírito Santo vai se manifestar por meio daquilo que lhe apraz na vida de cada servo de Deus para realizar uma obra específica na vida de cada um, segundo o dom que Deus deu. Nem todo mundo vai ter um direcionamento tão claro quanto um missionário. Muitas vezes é um empresário que vai receber um dom, uma competência, uma habilidade para criar uma empresa para ser útil, ou na vida empresarial, ou quem sabe na gestão pública. Tudo isso é vocação? Claro que é. Como que vai acontecer? É um mistério de Deus. Estão entendendo, meus irmãos? Então, continuando aqui. As palavras de Deus proferidas por lábios humanos deixaram de ser concedidas quando o cano do Novo Testamento foi completado. Aqui o que o Gruden quer dizer como um bom teólogo é o seguinte: não façam
das palavras dos outros uma revelação em mesmo pé de igualdade como a Bíblia. É óbvio, meus irmãos, que ele não está aqui querendo dizer que Deus não fala, mas o que ele quer dizer é o seguinte: essas palavras que revelarão a vontade de Deus para todos os povos foi fechada, foi já fechada no cânon. Desse modo, essas outras formas de palavra de Deus são inadequadas como base principal para o estudo da teologia. A gente não vai ficar estudando, em nome da palavra de Deus, o que Deus se revelou, por exemplo, para alguns missionários, para Wesley, para Spurgeon, para Whitefield, para Calvino, para Lutero. E o que Deus se manifestou na vida deles foi algo específico. O que importa para nós como palavra de Deus é o que está do Gênesis ao Apocalipse. Porque foi isso que despertou Lutero, Calvino, Spurgeon, George Whitefield e grandes avivalistas da história da igreja. Estão entendendo? Não é que esses irmãos não foram tocados por uma experiência ou que Deus não se revelou a eles. Não é isso. O que o Cruden está querendo dizer é o seguinte: se apercebam que a palavra de Deus já foi fechada. Tá bom? Ficou claro? Porque, meus irmãos, aqui, fazendo um último comentário, e isso é importante, muitas igrejas e muitos ministérios e muitos pastores e muitos irmãos veem o pastor como alguém tão importante quanto foram os apóstolos. E aqui, meus irmãos, mesmo sendo um pastor e um teólogo, coloquemos as pessoas no seu devido pé de igualdade. Mesmo que nós amemos grandes líderes, como, por exemplo, Billy Graham, que foi um dos grandes pastores do século passado, uma das grandes vozes que conhecemos. Billy Graham foi um grande pregador, mas não dá para se comparar com os textos sagrados. Ele foi útil para a sua geração e muito útil, um vaso de Deus, mas porque ele guardou a palavra de Deus. E as experiências dele, pastor, foram maravilhosas, mas nós não podemos pegar as experiências deles e comparar com a Bíblia. Estão entendendo? Porque cada pessoa vai ter um ministério, tá bom? É isso. Peguei Billy Graham de propósito, mas poderia pegar Russell Shedd, poderia pegar Enéas Tonini, poderia pegar Hernandes Dias Lopes, poderíamos pegar Nicodemos, poderíamos pegar tantos grandes homens de Deus e falar, eles são iguais ao Novo Testamento ou ao Velho. Não são. Vamos colocá-los no seu devido lugar. São servos de Deus fiéis, e é isso que importa para nós. Compreender isso nos livra de seguirmos falsos profetas. Porque quando uma igreja coloca o seu pastor, o líder da denominação, como alguém igual às Escrituras, é muito perigoso. É por isso que daqui nascem as heresias, é por isso que daqui nascem as idolatrias, e é por isso que daqui nascem as seitas. Porque a gente coloca eles no mesmo pé de igualdade dos profetas do Velho Testamento e do Novo Testamento. E aqueles profetas profetizaram para todas as gerações. E hoje, pastor, alguém pode ser usado como uma profecia? Claro que pode, meus irmãos. Amanhã, Deus pode levantar um profeta, porque se Deus usou uma mula, por que não vai usar um servo de Deus? Claro que vai. E se amanhã, por exemplo, de uma forma muito clara e objetiva, Deus levantar um servo de Deus dos lugares mais longínquos e dizer, vai acontecer isso no planeta em tal data, e de fato acontecer. Então dá para colocar esse profeta em pé de igualdade com as Escrituras? Claro que não. Esse profeta estará sendo útil para a nossa geração, para trazer a consciência de que Deus está querendo salvar as vidas. E é por isso que Deus usa os seus profetas. É simples. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? É mais proveitoso para nós estudarmos as palavras de Deus escritas na Bíblia. É a palavra de Deus escrita, é a palavra de Deus, é a palavra escrita de Deus que ele nos ordena estudar. O homem bem-aventurado é o que medita na lei de Deus, de dia e de noite. Salmos 1, capítulo 1, versículo 1 e 2. As palavras de Deus a Josué também se aplicam a nós. Não se afaste de tua boca este livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Dessa maneira,
tornarás próspero o teu caminho e serás bem-sucedido, Josué 1:8. É a palavra de Deus em forma escrita, a Bíblia, que é inspirada, soprada por Deus, e é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, 2 Timóteo 3,16. É a palavra de Deus que é o hálito de Deus, é o fôlego de Deus. Tá bom, meus irmãos? Isso não significa que o Espírito Santo não vai trabalhar entre nós. A igreja já é um milagre de Deus na terra, tá bom? Joia, tudo bem? Aqui, o Gruden tem outras questões para aplicação pessoal. No livro digital tem essa parte, tá? Aqui podem ver que ele coloca também as sessões em teologias temáticas evangélicas, arminianas, anglicânicas, batistas, luteranas, dispensacionais, renovadas, carismáticas. As sessões de teologias temáticas, ele dá até aqui 2 indicações que ele utilizou aqui da literatura católica, porque tinha a ver com o assunto. No entanto, é óbvio que ele é ortodoxo, né? E aqui, olha só que interessante, meus irmãos, na página 27 tem as notas, tem 2 notas. Aqui ele não colocou nessa versão digital as 2 notas, pelo contrário, colocou ainda aqui um hino de louvor, colocou algumas outras coisas. Aqui está as 2 notas. Ó. Aliás, aqui ele tem 2 agradecimentos, mas aqui está a nota. Isso, é que mudou a ordem só, tá bom? Mudou só a ordem. Vou fazer uma recomendação. Quando vocês estiverem lendo, irmãos, percebam as notas, parem a leitura e olhem as notas, tá? Eu tenho muitas anotações no meu livro, texto, das notas, porque muitas vezes ele faz uma citação ali e na nota ele faz uma discussão riquíssima sobre o assunto. E como eu disse, não tenham pressa, meus irmãos. Vamos aprender, vamos aprender, vamos aprender. E eu, particularmente, não estou com pressa. Quero continuar dando aula até os meus 90 anos. Então, por que você vai ter pressa? Não, né, Tomé? Já estou careca, já estamos careca, né, Tomé? Para que pressa? Né? Tá bom, meus irmãos? Então, paramos aqui. Olha, agora a gente vai começar o capítulo 3, o cânon das Escrituras, tá bom? No livro-texto. Eu gosto muito de utilizar, tá, meus irmãos, tanto o livro-texto quanto o resumo. Deixa eu mostrar rapidinho aqui para vocês, inclusive, para a gente fechar essa parte. Olha que legal. Deixa eu só mostrar aqui para vocês o resumo do material do Gruden, né? Olha só. No livro, quando vocês compram, deixa eu até compartilhar aqui para vocês, olha só que legal. Quando vocês compram esse material, vocês vêm com esses 2 arquivos que vocês baixam, que são todos esses materiais que eu estou apresentando aqui para vocês. Ó. Aqui vai ter vários credos, os slides que eu estou passando para vocês, e também aqui temos o outro material, que são modelos de provas, trabalhos. E, ó, pastor, tem as provas aqui? Tem, tudo aqui. Ó, os resumos, e aqui, ó, o resumo da parte 1, tá vendo? E é muito legal esse resumo, estou abrindo ele aqui, só para vocês terem uma ideia. Muitas vezes vocês leem o livro, depois leem o resumo, ó. Eu uso muito isso em aula, tá? Eu gosto muito de... literalmente, o resumo aqui, ele pega as partes principais do livro, tá bom? Meus irmãos, tudo isso vai te enriquecer, tá bom? Tudo isso só vai te fortalecer. Então, por isso que eu disse, não tenha pressa, tá bom? Ó, acabamos de ler aqui, ó, o foco do nosso estudo, tá vendo? Foco do nosso estudo. Deixa eu abrir aqui com uma letra maior, ó. O foco do nosso estudo. Tá vendo? O que a gente acabou de ler. Só que ao invés de ler nos 2, 3 parágrafos, ele leu aqui, vamos dizer assim, em uma linha, tá bom? Eu gosto também de utilizar o resumo, tá bom? Então, beleza? Vamos dar a pausa e vamos para o último bloco de mais uns 20 minutos. Tudo bem? Fechou? Vou dar uma pausa aqui e a gente já volta em seguida, tá bom?